Graça e paz, irmãos e amigos, com muita alegria estamos aqui para meditar um pouco na palavra do Senhor Jesus, porque na verdade o ser humano que se deixa ser guiado pela palavra de Deus certamente será abençoado e viverá uma vida de paz na presença do Senhor, porque só a palavra de Deus ela pode orientar o ser humano. Então hoje nós vamos refletir um pouco na palavra do Senhor, que encontra-se o texto que nós vamos refletir é em Filipenses, no capítulo 3 e o versículo 21, que diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar sobre transformará, o tema é transformará o nosso corpo de humilhação. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos meditar nesse texto aqui de Filipenses 3:21, transformará o nosso corpo de humilhação. Quero dizer para os nossos irmãos que quando a gente lê esse texto da palavra de Deus, a gente pode observar algumas coisas interessantes, E o que a gente pode observar é que esse corpo corruptível, esse corpo que a gente tem, que sente dor, que adoece, que sente tristeza, esse corpo que sofre, Se você sofrer alguma pancada, você vai sentir dor, Esse corpo corruptível, Se você é uma pessoa que serve a Deus e esse corpo corruptível um dia vai ser transformado em um corpo de glória, Um dia esse corpo corruptível vai ser transformado em um corpo de glória, que as pessoas que creem em Deus, podem ter a certeza de que isso vai acontecer, porque esse corpo corruptível será transformado. É o que esse texto aqui está falando, O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Olha só, então nós teremos um corpo, parecido com o corpo de Cristo, com o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, com o corpo de sua glória. Então o nosso corpo será um corpo de glória, no céu, Quando a gente chegar lá no céu, onde vamos habitar na presença de Deus, onde vamos estar na presença de Deus durante uma eternidade, lá no céu nós iremos habitar com um corpo de glória, Então o corpo que nós vamos estar lá no céu não é com esse corpo corruptível. Esse corpo corruptível ele vai ser transformado em um corpo de glória, esse corpo de humilhação, esse corpo que muitas das vezes fica enfermo, ele será transformado em um corpo de glória, Então a palavra grega para transformar nos dá a palavra esquemático, o plano interior de algo, Então aqueles que já morreram em Cristo, mas vivem com Ele em espírito no céu. Você vai ver alguns textos como Filipenses 1:23, 2 Coríntios 5:8, Hebreus 12:23, Você vai ver que a nossa habitação no céu ela é melhor do que a habitação da terra, É tanto que o próprio apóstolo Paulo, em Filipenses 1:23 e 2 Coríntios 5:8, ele fala que está ali
almejando estar no céu, né? Partir para o céu, né? Porque o céu é melhor do que a terra, né? É isso que a gente tem que sempre analisar. Existem algumas pessoas que analisam a partida de um crente, por exemplo, né, para a glória. Eles acham assim, aconteceu uma coisa ruim, né? Ruim para nós, que ficamos aqui, que vai ficar a saudade, fica aquela tristeza, né? Mas aquele crente vai estar na glória com Deus, né? Então, para ele foi um bom negócio. É claro que a gente, o nosso desejo é estar aqui na terra, fazendo a obra de Deus, mas um dia a gente vai estar lá. Um dia a gente vai estar nesse lugar e é um lugar melhor. É um lugar melhor, né? Que é a habitação que Deus tem para o seu povo, né? Então, a gente vai ver textos como esses, né? O apóstolo Paulo em Filipenses 1:23 e 2 Coríntios 5:8 falando que almeja chegar no céu, que a vontade dele seria partir para a glória, né? O que vai acontecer com os nossos corpos, né? Eles serão, né, transformados. Nós vamos receber novos corpos, né? Novos corpos durante a ressurreição, né, e o arrebatamento da igreja, quando os vivos na terra terão seus corpos, né, transformados, que é o que vai acontecer no arrebatamento da igreja, né? Aqueles que estão vivos, eles serão transformados. Os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, né? Você vai ver isso em alguns textos, como 1 Coríntios 15, de 51 a 57, 1 Tessalonicenses 4,16, você vai falando sobre a questão do arrebatamento. Então você vai ver que o nosso corpo será transformado em um corpo de glória, né? Semelhante ao de Cristo, né? Os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados em um corpo de glória, né? E subirão para o céu de glória. Tem um texto também interessante, que é em Romanos, no capítulo 8, versículo do 18 ao 23, que eu vou ler aqui para os nossos irmãos, né? Que fala também sobre isso, né? Fala aqui sobre os sofrimentos do presente e as glórias do porvir, né? Que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Olha só, então aqui confirma o que a gente está falando aqui. Esse texto aqui de Romanos 8, do 18 ao 23, vai confirmar o que está escrito aqui em Filipenses, né, 3, 21, falando sobre a transformação do nosso corpo. Quer dizer, então, esse tempo aqui de sofrimento, esse corpo de sofrimento, ele será transformado em um corpo de glória. Tudo isso no porvir, aliás, né? Tudo isso no porvir. Então, existe essa expectativa, e essa expectativa do povo de Deus não será frustrada, né? A gente já tem a certeza de que tudo isso irá acontecer, e que
Existem tempos maravilhosos para a igreja do Senhor, para aqueles que servem a Cristo, ao qual vão desfrutar de uma eternidade na presença de Deus, uma eternidade de paz, de conforto, de alegria e de felicidade na presença do Senhor. Né? Então, que Deus abençoe os nossos irmãos. Essa era a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.